Continuando a nossa aula de validação de formulário utilizando HTML5 e JavaScript, nós vamos agora resolver o nosso problema do CPF, onde de início nós temos duas coisas. Uma delas é o fato do CPF não seguir o formato correto, e a segunda é o fato do CPF aceitar qualquer informação que esteja dentro do limite de caracteres. Por exemplo, se eu digitar uma sequência de letras e números que preenche os 14 caracteres, o formulário é enviado, sendo que, obviamente, esse número não é um CPF e dá para calcular essa informação e descobrir que isso não é um CPF e impedir o formulário de ser enviado. Para isso, nós vamos ter que fazer a criação de algumas funções novas. A primeira vai ser a função que cria a máscara de CPF, que é a função chamada toda vez que acontecer uma alteração no campo do CPF. E aí, essa função, então, vai ser o seguinte, vai ser uma função chamada de maskCPF, sim, e dentro dela nós vamos criar a lógica que constrói a máscara do CPF. E aí vai ser bem simples, assim, ó. Nós vamos pegar uma string do CPF, que vai ser o valor do CPF. E o CPF, lembrando, é a constante que corresponde à id CPF lá no HTML. Agora, se essa string tiver 3 dígitos, caracteres, ou 7 caracteres, significa que está na posição de adicionar o ponto, portanto, adicione o ponto. Depois, se tiver 11 caracteres, é a posição de adicionar o traço, portanto, adicione o traço. Feito isso, nós estamos prontos para mascarar o CPF. Aí nós podemos recarregar a página e conferir se funciona. Percebam que agora nós temos uma máscara de CPF que faz com que o nosso campo de CPF apareça com os pontos e traços, mesmo que eu digite qualquer coisa. Detalhe, ainda não estamos impedidos de digitar algo impossível, como nessa situação aqui, ó. Mas pelo menos o número tem o formato equivalente ao de um CPF verdadeiro. A mesma coisa pode ser feita para mascarar o número de telefone. E aí, para mascarar o número de telefone, nós vamos utilizar uma nova função que vai ser bem similar, praticamente idêntica. Reparem que lá no ouvinte de eventos do telefone, eu fiz ele chamar uma função chamada maskTel. Então vamos criar a função maskTel, que vai ser assim, ó, bem parecido. A diferença é que, nesse caso, ela vai adicionar os parênteses para o DDD e vai adicionar o traço lá no nosso telefone. Também podemos voltar no HTML e definir para o nosso telefone que exista um tamanho mínimo de telefone e máximo. De máximo é complicado a gente estabelecer, mas caso nós consideremos que o telefone precisa ser um telefone nacional, então dá para colocar como 14 mínimo e 15 máximo, que provavelmente vai ficar correto aqui, ó. Número de telefone, então, vai aparecer com os parênteses, com o espaço, com 5 dígitos, traço, 4 dígitos. Não é a melhor máscara de telefone, mas é uma máscara bastante simples, bastante didática aí para ter uma ideia inicial de como manipular o conteúdo do nosso campo de texto usando o JavaScript. Feitas as nossas máscaras, lá na minha função de CPF,
eu preciso fazer a validação propriamente dita do CPF, porque até o momento eu só só mascarei, só tornei ele um número que tem um formato parecido com o CPF. Agora eu vou criar uma nova função. Na verdade, dentro do validate, vou criar uma nova condição que vai ser se a informação enviada for o CPF, então eu vou ter que executar uma lógica para verificar se o CPF está correto. Então, se o item for CPF, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro limpar todos os caracteres adicionais, porque a fórmula que calcula se um CPF é válido ou não, ela utiliza somente os números. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma expressão regular novamente, que vai substituir tudo que não for número por nada. Então vai sumir tudo que não for número lá do meu CPF. E isso vai ser armazenado numa variável que eu chamei de numCPF, valor numérico do CPF. Depois, eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar uma outra função que vai se chamar validateCPF e dentro dela eu vou colocar o valor do numCPF. Se essa função for aprovada, ela resultar em verdade, a validação passa e eu tiro qualquer erro. Senão, eu defino que teve um erro. Agora, o que será que vai na função validateCPF? A função validateCPF, ela utiliza um negócio chamado algoritmo LUM. E o algoritmo de LUM, ele é um algoritmo bastante usado aí, tanto para validação de CPF quanto para cartão de crédito, e ele basicamente faz um cálculo em cima do teu número, de forma a identificar se esse número é possível de existir. Então, essa validação, ela não vai garantir que esse número de CPF ele corresponde realmente a uma determinada pessoa existente, mas ela vai servir para garantir que esse número de CPF é matematicamente válido, é um número que pode ser de alguém, porque existem números de CPF que são obviamente inválidos, por exemplo, se for tudo zero. Tudo zero é um número que não precisa olhar muito para identificar que ele não pode ser um número de CPF. Então, para fazer a validação, utiliza-se o algoritmo LUM, e o algoritmo LUM, ele é um bocado complexo, não dá para a gente parar para estudar ele aqui nesse momento. Em vez disso, eu sugiro usar esse link aqui, ó, do Ebanks, e aqui tem o código especialmente para fazer validação usando o LUM, tanto para cartões de crédito quanto para CPF. Então aqui eu tenho um exemplo de código em JavaScript para validação do CPF. E olha só essa função aqui. Ela é basicamente o que a gente precisa então para validar o CPF. Essa função ela vai retornar verdade quando o CPF estiver correto, vai retornar falso quando o CPF não estiver correto. Então a gente pode salvar isso daqui. Vamos ver se não sobrou nenhuma chave. Acho que tá ok. Faltou uma chave aqui, ó. Essa daqui corresponde à função e essa de dentro corresponde ao item CPF. Então agora a gente pode salvar aqui e conferir o nosso código, nosso programa, ver se funcionou a validação do CPF. Então, o usuário, o telefone. Então vamos testar aqui com um número qualquer de CPF. Percebam que ele não vai para frente porque o valor do CPF está como inválido. Então,
Agora, se eu digitar um CPF que é matematicamente válido, passa. Então está feita a nossa validação de CPF, usando o algoritmo LON. Aí quem quiser entender melhor, dá uma olhada no código original lá do eBanks. Já vem pronto para operar em JavaScript, bem prático. E aí na nossa próxima aula a gente continua a validação nessa página.